nosso entrevistado de hoje é o professor de literatura brasileira da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, o escritor Ravel Giordano Paz, que recentemente lançou o livro Os Meninos da Colina pela editora Nanquim. Ravel, como surgiu essa vontade de escrever para um público juvenil? É um livro autobiográfico, talvez? Eu deixo em primeiro momento te agradecer, agradecer a apresentação que você fez do meu livro. Acho que faz muita justiça ao que ele tem de melhor. E você deixou de lado os defeitos dele, né? Sou grato por isso também. É um livro, na verdade, que ele foi pensado já há muito tempo. Na verdade, ele é uma história que se desdobrou a partir de uma outra história, na qual eu pensei, acho que ainda quase adolescente, sabe? Sim. E justamente a partir dos meus primeiros contatos com a literatura juvenil. A inspiração direta dele, do que ele seria inicialmente, foi um livro juvenil, justamente, um dos clássicos da famosa coleção Vagalume, do Luiz Puntel. Muita coleção Vagalume. Imagino que sim. Qual? O Menino Sem Pátria, que é um livro que fala sobre filhos de refugiados políticos, um livro que tem uma densidade diferente, né, no meio juvenil. Né? E aí a gente percebe, Ravel, como que é forte essa ligação entre ler e escrever. Assim, você é inspirado constantemente por aquilo que você lê, principalmente nessa faixa da infância, da juventude. O que você acha dessa faixa de leitura, desses livros para os jovens? Como você vê isso? Acho que essa sua pergunta me remete à situação da literatura em geral hoje, né? Da literatura juvenil, da literatura adulta, e essa discussão assim, a respeito de como hoje existe uma indiferenciação quase de fronteiras, né? Assim, entre as diversas faixas etárias, né? Essas divisões, na verdade, elas são apenas didáticas, porque boa literatura é boa literatura. Sim. Nós não podemos censurar o leitor, aquilo que ele quer ler. E de repente, um livro dito infantil agrada muitos adultos. Sim, é perfeitamente possível. Eu acho que uma literatura muito voltada ao mercado mesmo, né? Praticamente ocupou o lugar assim que antes era ocupado por textos mais sérios, né? Por livros mais sérios. O que eu acho que tem suas vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é manter, né? Talvez até com um certo ganho, o público leitor, né? Provavelmente nunca se leu tanto, né? Como em termos hoje. De massa. Sim, em termos de quantidade mesmo. Uhum. Né? O que não deixa de ser bom. E né? se lê em várias mídias. Sim, tem toda uma complexidade aí, né? Tem um fenômeno novo que eu acho muito interessante, apesar de ser marcado assim, por essa duplicidade de mercado e valor artístico muito discutível, talvez, né? Porque na verdade eu não conheço, mas eu sei que existe, eu já tentei conhecer, mas não me aventurei completamente. Que é essa literatura produzida por garotos mesmo, né? Uma espécie de protagonismo mesmo, né? Juvenil, feita a partir, por exemplo, de jogos, né? Eu acho que o Minecraft hoje é a principal base desse tipo de literatura, né? Textos produzidos por youtubers, né? Na verdade, essas produções narrativas, né? Elas são feitas, em primeiro lugar, não para o texto, né? Elas são feitas oralmente, são produções feitas sobre jogos filmados, né? Os jogos, enfim, registros de jogos, né? De etapas de jogos, eu não conheço nem a terminologia. E são narrativas que, apesar de, às vezes, um pouco destrambelhadas, estranhas, são fortes, sabe? Quem para prestar atenção... Tem alma, ainda que uma alma estranha, né? Mas que reflete o nosso tempo também. E retrata verdades, né? Ainda que de forma, talvez, muito crua, a ponto da gente se incomodar, né? Sim, e lembrando que essas pessoas têm, como você falou, as redes sociais. Então, elas conseguem, por exemplo, num lançamento de livro, um grande público. O escritor tradicional
ficava esperando, vamos dizer assim, o público ir ao lançamento do seu livro, ou ir à Bienal, à feira de livros, e eles não, eles se movimentam em rede social. Então, quando você vê o lançamento desses livros, estão lotados, ele tem aquela parte do dress code, eles vão vestidos às vezes com o personagem, eles vivem aquilo. No seu livro, você comenta coisas realmente das descobertas da vida, você coloca também um tom um pouco trágico, mostrando que muitas vezes algo que pode parecer inocente pode levar a algum caminho que não seja tão inocente assim. Eu queria que você falasse um pouco desse drama dos meninos da colina. O meu livro, então, situando nesse contexto, ele tem um tom bastante diferente, né? Eu diria que o tom dele é mais nostálgico do que qualquer outra coisa, né? O olhar que orienta, assim, esse olhar para o passado, né? Principalmente um olhar de rememoração, menino, né? Que tenta o menino que está dentro de você. Que tenta se aproximar um pouco ainda do sentimento daquele menino, né? Que felizmente permanece um pouco, né? Bastante até, eu acho. Não pode se perder. Sim. Mas, enfim, eu não diria que ele tem exatamente uma visão trágica. Tanto que, por exemplo, não tem nenhuma morte, né? Eu até gosto de adiantar esse spoiler, assim, porque eu acho que é uma coisa importante. Eu tento fugir desses ritos sacrificiais, né, que marcam tanto a literatura, inclusive a literatura juvenil, né? Uma outra coisa que me motivou... Talvez a morte seja da própria adolescência. Mas isso é uma coisa que tem a sua ambiguidade, enfim, é um renascimento também, né? É um novo momento. Mas uma coisa que me ajudou a decidir a escrever esse livro foi a leitura de um outro livro, do qual eu não gostei muito, que é um best-seller juvenil, que é A Droga da Obediência, do Pedro Bandeira. Marcou muito. Então, é um livro que eu sou muito simpático ao tema dele, à abordagem do tema, né? Essa discussão da alienação como a grande droga. Né? As pessoas em caráter quase robótico. Sim, essa transformação do sujeito em coisa, né? E não mostrando exatamente porque é uma fantasia, né? Assim, uma fantasia urbana, mas uma fantasia, né? Mas, enfim, tematizando isso no âmbito da vida dos jovens mesmo, então eu acho muito forte. Lembra um pouquinho José J. Veiga, não no nível um sentimento de absurdo, né? Sim, é verdade. Mas ele tem algumas pequenas incongruências, assim, que me incomodaram, por exemplo. Incongruências, assim, em relação à forma como eu acho que os jovens veem as coisas. Por exemplo, tem um dos rapazes, ele morre, garotos na verdade, né? Ele morre logo no início, né? E a forma como isso é recebida pela turma é tão leviana, sabe? Assim, quase não existe assim um impacto subjetivo entre os meninos, nem os deu para conhecer, né? O personagem? Mal deu para conhecer o personagem, exatamente. Não né? se criou a empatia? Sim. Então, por que eu estou falando isso? Assim, porque eu vejo que a literatura juvenil ela é muito marcada, e hoje mais ainda nessa literatura voltada para efeitos mais de impacto do que de reflexão, por exemplo, que eu acho que também é interessante, né, no sentido de que cria um público leitor, né, um público fiel, inclusive. E, na verdade, que existe talvez um grau de apelatividade maior, mesmo na literatura voltada, por exemplo, para o público das escolas, né? Esse livro do Pedro Bandeira ele foi muito adotado nas escolas mesmo, né? E causou impacto. Sim, imagino que sim. Né? Eu não sei que uso se fez dele exatamente, que relação se fez dele, por exemplo, com o universo das drogas, as chamadas drogas ilícitas, né? Sendo que o tema dele, na verdade, é outro. Né? O tema dele é alienação, né? É uma metáfora da alienação que ele consola. Mas, enfim, aquilo que eu estava dizendo, né? É um livro onde a morte ela é tratada de uma forma um pouco leviana, né? E isso me fez perceber que a literatura brasileira, pelo menos voltada para jovens, é muito marcada por essas estratégias impactantes. Né? E eu tentei criar um tipo de processo de atenuação dessas estratégias no meu livro, né? O de esquiva delas. Né? Para que se entenda que a vida é mesmo essa mistura de alegria e de tristeza, de um momento se sentir eufórico e no outro momento mais deprimido ou mais introspectivo. Sim. Mas, Ravel, então, por isso mesmo, assim, a questão do trágico, né? Eu tentei escrever um livro que, embora tivesse elementos dramáticos,
não fosse trágico, né? Ele não termina numa tragédia, ele termina num resgate dos vários personagens, com exceção de um que eu não tenho problema em dar esses spoilers. Eu acho que o importante no texto não é tanto o fecho dele, quanto o que acontece no caminho, né? E eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa questão de terem retirado a literatura como disciplina das escolas de ensino médio. Como você vê isso como professor de literatura brasileira? Eu não posso deixar de ver como péssimo, né? Eu acho que a literatura ocupa desprestígio. Foi sim, um golpe. Sim, um golpe entre outros, né? Na sequência aí, né? Eu acho que a literatura, ela ocupa, né, ou deveria ocupar, um papel orientador em muitos aspectos da nossa cultura. Não sei se orientador é a palavra, mas formativo, né? Embora formação não signifique obediência a regras, né? Mas no sentido de um elemento entre outros que pode ajudar, né? Que ajuda inevitavelmente a estruturação, né, dos sujeitos. Né? Sim, eu me lembro assim, da primeira vez que eu ouvi o Gonçalves Dias, que eu ouvi um poema do Manuel Bandeira, quantas lições de vida para a minha formação. E eu fico me lembrando de todos os grandes professores de literatura que eu tive, dos meus alunos para os quais eu ensinei a literatura, e, de repente, vermos a nossa disciplina fundamental retirada é realmente muito chocante. Agora, eu acho que a gente precisa reconhecer também que o ensino de literatura no ensino médio ele já era marcado por muitas deficiências, né? Eu me lembro que na minha época mesmo havia muito pouca empatia em geral pelos textos que eram adotados em sala de aula. Eu acho que textos necessários, né? Mas eu acho que havia muito, e há ainda, né, muito pouca tentativa de aproximação de leitores do universo literário, né? Eu lembro da minha dificuldade de ler, do meu pouco interesse em ler obras como A Moreninha, né? Inocência, Iracema, né? Mas é lindo. Eu queria ler, sim, é lindo, mas assim, o jovem ele tem suas demandas, né? Eu acho que se a escola ela não tem a percepção disso, é porque na construção do conhecimento falta algo, né? Ela não tem um conhecimento suficiente do jovem ainda para dialogar com ele, né? Eu acho que a solução ideal para isso seria um tipo de trabalho diferente, né, da literatura em sala de aula. Sempre com paixão, né, Ravel? Com paixão, é o grande ingrediente. Mas também com um tipo de uso racional, né, e assim de dinamização, de exploração das potencialidades, né, da literatura nas suas formas de reflexão, né, enquanto forma de reflexão sobre o cotidiano, sobre a vida, sobre a história, sobre a realidade subjetiva e objetiva das pessoas, né, sobre o mundo. Eu acho que a partir do momento que o leitor descobre que literatura é isso, né, que é também alguma coisa que concerne a ele, né, as demandas dele, a forma como o mundo toca, né, que é uma forma de repensar o mundo, né, de criar mundos imaginários, mas também de ajudar a repensar o mundo. Eu acho que a partir daí esse vínculo ele se estabelece de forma mais efetiva, né? Ravel, agradeço muito sua presença, é muito instigante esses novos tempos que nós estamos vivendo. Por hoje é só. Um grande abraço. Agradeço à Livraria Le Parole, ao nosso apoiador, que é a Pousada Dom Aquino. E se você quiser contatar conosco, pode ser pelo e-mail raquelnaveira@gmail.com. Até uma próxima oportunidade.